amigos, mais um momento de reflexão que nos oferece o Grupo Espírita Irmão Carmelo, nosso querido Jake. E por ocasião desse nosso encontro, nós estamos trazendo para estudo o livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 21, chama Oração e Renovação. O próprio título já nos remete ao nosso primeiro momento desse nosso encontro, que é a oração, que juntos, né, fazemos, pedindo a proteção dos benfeitores espirituais, do nosso querido Mestre Jesus, de toda a falange que protege a casa do irmão Carmelo, o Jake, para que se mantenha esse ponto de luz que nos acolhe, que nos recebe, que nos consola nas mais diferentes situações. E dessa forma nós vamos pedindo licença para que a nossa lição seja de muito proveito para cada um de nós, para todos nós juntos, que possamos refletir a respeito desta lição que que o Emmanuel nos traz hoje, baseado na carta de Paulo aos Hebreus. Está no capítulo 10º, versículo 6º. E diz o seguinte: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Está nesse trecho do Evangelho, das cartas de Paulo, né, aos Hebreus. E é interessante que esse capítulo lá da carta de Paulo aos Hebreus, ele vem com o subtítulo de A Ineficácia dos Sacrifícios Antigos. E é quando também Jesus, né, falando, e na verdade é Paulo reportando aquilo que Jesus estava nos ensinando, fala assim que cada vez que nós fazemos um sacrifício, imolamos algum animal, né, em oferenda ao Senhor, se realmente estivéssemos arrependidos e aprendido a lição, não se faria necessário que, que todo ano se repetisse a mesma cerimônia, os mesmos sacrifícios, né? Então, ele vem dizendo que Jesus, ao entrar no mundo, ele afirmou, isso agora textualmente, Paulo falando para os hebreus, né? Que Jesus teria dito isso. Tu não quisestes sacrifícios e oferendas. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. É Jesus falando a Deus, né, ao Pai, que realmente os holocaustos e os sacrifícios que eram feitos a cada ano não serviam de nada senão a lembrar a cada um de si mesmo os equívocos, e eles dizem lá no livro, os pecados, né, que foram feitos e que foram se repetindo, porque não tomaram consciência de que havia de se fazer o reparo, de se oferecer algum sacrifício, mas não repetir os mesmos erros, não é verdade? Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz nessa lição, que promete ser daquelas bem proveitosas, né? Então, é certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos.
Nós também concordamos com Emmanuel, não é verdade? A hora que a gente realmente se posiciona numa oração, não aquela que nós decoramos, mas aquela que sai do nosso coração, sendo elevada ao Pai de maneira sincera, numa entrega verdadeira, isso eleva a nossa alma. Continua Emmanuel. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Então, muitas vezes nos arrependemos daquilo que fizemos e suplicamos as bênçãos de Deus, e essas lágrimas, muitas vezes que nos rolam, elas trazem um alívio, são um consolo para nós, não é? E quando estamos em aflição, então, nós orando, percebemos quais são as nossas deficiências e ajudam a nos posicionar nos nossos lugares com humildade. E na dor, então, revela o quão grande é a misericórdia do Pai. É isso que Emmanuel está nos dizendo. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva. Mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, todas aquelas características da oração, né, que refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva o nosso coração quando estamos em oração, né? Mas nós não podemos nos esquecer de que esses atos tão íntimos e tão profundos da fé são úteis e são necessários a nós próprios, a nós mesmos. Na essência, continua ele, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com sabedoria da vida, com a sabedoria da vida. Isso me recorda que muitas vezes, quando eu vou ao Sheik, né? Eu falo assim, ai, que bom que eu tô podendo ir ao Sheik, né? E sempre me vem à mente um refrão assim, não é o Sheik que precisa de mim, sou eu que preciso do Sheik. E ele está dizendo isso aqui agora, Emmanuel, nessa lição que nós estamos lendo aqui. Olha, na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas preces, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. E nisso não se resume só nessa questão deste momento, nas questões do nosso dia a dia, mas sim na questão milenar da nossa vida. E essa repetição que eu penso que Emmanuel colocou aqui, seja pelas reencarnações tão necessárias para que nós possamos nos corrigir, para que nós aprendamos a lição de infinito amor que o Pai nos concede para o nosso próprio aperfeiçoamento. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Então, o que Jesus, tendo vindo aqui, espera de nós?
a nossa renovação espiritual. Aí continua Emmanuel dando-nos as lições de que tanto necessitamos. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Essa nem precisa falar nada, né? Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então, são situações em que nós, muitas vezes, nos desequilibramos, desviamos do caminho reto, da estrada mais reta, da porta estreita, porque queremos os prazeres do mundo e queremos sempre ter razão em tudo, né? E aí é Emmanuel nos dizendo, olha, volta para a porta da retificação. Procura devida reconciliação. Volta para o caminho direito. Harmoniza-te de novo. Recupera a disciplina de ti mesmo. Olha as recomendações que Emmanuel nos faz. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Ele está mostrando que a prece, que a oração feita do fundo do nosso coração, elas parece que dissipam a névoa que está ao nosso redor, aquela nuvem negra que parece, da qual parecem surgir raios e trovoadas para a nossa mente, mas quando oramos, tudo parece se esclarecer, clarear ao nosso lado, e nós devemos aproveitar isso, porque teremos sugestões abundantes de consolações, né? Mas não pode ser aquela coisa que a gente faz ritualisticamente. Tem que ser sincero, tem que vir a oração aqui do nosso coração. Porque dizem que a boca repete aquilo de que o coração está cheio. Mas se nós fizermos aquela oração, mesmo que seja o Pai Nosso, mas de forma repetitiva, sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando, pouca valia. Não vou dizer que é de todo perdido, não, porque as palavras que o Mestre nos ensinou a orar são as melhores que ele poderia ter nos oferecido nessa ocasião. Mas se nós não cumprirmos com a nossa parte de sermos sinceros, de trazer essas palavras lá do fundo do nosso coração, analise você qual é a serventia dela, né? Então ele está falando, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. A iniciativa de quê? De sermos aqueles sinceros na oração que nós fizermos. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então é aquilo que já o apóstolo dizia: a fé sem obra é nula. E a oração
sem a contrapartida da iniciativa. E a iniciativa não é de alguma coisa lá fora de nós, não. A iniciativa é da renovação interna, é da mudança das nossas perspectivas equivocadas para perspectivas luminosas de evolução e de caminharmos juntos como irmãos, nos dando as mãos, segurando firme, seguindo adiante, não importa os obstáculos que encontremos no nosso caminho. Então, as orações, como diz aqui Emmanuel, podem sim ser feitas, mas seja sincero naquilo que você fizer. A lição é interessante, foi passada sob a minha interpretação, né? Mas está no livro Vinha de Luz, na psicografia do Chico, na autoria de Emmanuel, e o título dela é a lição número 21, que fala oração e renovação. Então não adianta ficarmos orando sem renovar as nossas atitudes, os nossos hábitos, a nossa maneira de agir. É o mesmo que, por exemplo, você vai ao médico e ele fala assim, não, olha, agora evite bebida alcoólica, vamos supor. Tá bom, doutor, tá bom. Quando chega em casa, primeira coisa que faz, muito estressado, deixa eu tomar alguma coisa. E alguma coisa, geralmente é alguma coisa alcoólica, né? Então, é preciso mudar os hábitos. Novos hábitos para novas pessoas, que é o que ele está dizendo. Oração e renovação, e o que o Cristo espera de nós é a nossa renovação espiritual. Agora já somos esclarecidos. Sejamos melhores. E nesse momento, quando a gente fala de sejamos melhores, um exercício bom é o que nós vamos fazer agora, vibrando juntos. Vamos unir os nossos corações, elevando ao nosso Pai, aos nossos benfeitores espirituais, a equipe que coordena toda a casa de Irmão Carmelo, que nos ajude a levar as nossas melhores vibrações aos locais onde forem mais necessários. Que se possamos enviar um pouco de amor àquelas regiões que ainda se encontram em conflito de guerras, de brigas. Que possamos enviar muita luz e esclarecimento aos governantes, para que não pense só em si e no proveito próprio, mas pense na situação dos seus governados. Aos asilos, aos orfanatos, aos hospitais, às penitenciárias, aos nossos irmãos desabrigados que vivem pelas ruas. Amparai-os todos, Senhor. Iluminai as suas vidas, os seus caminhos, e que possam receber, enquanto nós estamos enviando as nossas vibrações, um raio de luz, uma faísca do vosso amor, aliviando toda a dor que os envolve, tirando-os das névoas porque caminham. Abençoa suas vidas, Pai. Abençoa as suas vidas e as nossas também, para que possamos, em outras ocasiões, nos apresentarmos bem melhores do que quando nos encontramos agora, às vezes com o coração confrangido, às vezes com alguma dor, mas o Pai sabe do nosso amor, da sinceridade que vai no nosso coração e abençoa-nos.
hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas. Que assim seja.